Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal da autora Priscila Gomes. Quanto tempo? Tudo bem com vocês? Cenário aqui um pouquinho diferente, ambientação nova, e eu quero trocar uma ideia com vocês. Antes de tudo, quero avisar vocês, fiquem até o final, porque eu tenho que trazer uma notícia espetacular e eu quero trazer informações legais para vocês. Primeiro de tudo, venho aqui para avisar vocês sobre vendas dos livros, sobre como a gente vai conseguir fazer muito dinheiro vendendo os nossos livros e amando o que a gente faz. Galera, fico muito feliz para avisar vocês. As vendas dos meus livros estão crescendo cada vez mais. Eu queria trocar essa ideia. Vou deixar para vocês aqui nesse canto aqui um QR Code das minhas obras para vocês conferirem para quem não conhece. Para quem já está há um tempo e não me conhece ou está vendo eu aqui pela primeira vez, eu sou a autora Priscila Gomes, estou fazendo esse vídeo freestyler, sem edição, mas quero avisar para vocês que vender o nosso livro ou vender as nossas histórias é vender um pedacinho de si e é vender um pedacinho do seu empenho, do seu gás, do seu esforço, da sua luta. E eu sou apaixonada pelas minhas obras e vocês precisam conferir os meus livros, que são espetaculares, e eu falo de coração. Estamos precisando de obras independentes. Eu sou uma autora independente, não tenho editora. Os meus livros são vendidos pela Amazon de maneira digital, certo? E eu quero fazer um desafio para vocês que eu vou deixar para o final desse vídeo e eu vou precisar do feedback para vocês, certo? Olha só. Quando eu comecei a focar aqui no canal no YouTube, eu tenho um canal que é esse, a autora Priscila Gomes, mas tenho também o canal Kinemando, que está crescendo muito. Vou deixar aqui embaixo para vocês os links de tudo, para vocês conhecerem mais os meus trabalhos. Quero vir com vocês para entender o seguinte: como que a gente pode vender as nossas obras de maneira que a gente consiga entender que a pessoa precisa focar em quem é você? Primeiro de tudo, os nossos livros precisam caminhar sozinhos. Independente do autor começar a ficar conhecido e as pessoas identificarem a autora Priscila Gomes como a autora dos livros A Janela, Retorno com Demônio, a Janela, Retorno com o Passado e Demônio, são os meus livros, né? A Janela, Retorno com o Passado e Demônio, são 3 livros, e desses 3 livros. E desses 3 livros, eu tô para liberar mais uma obra, e aí eu quero conversar com vocês para a gente trocar mais ideias. Eu tenho mais 2 obras para poder liberar, para finalizar, e eu quero que vocês entendam que eu venho com terror. Eu quero trazer obras de suspense, obras de terror, e são obras que eu penso para vocês o seguinte: a gente precisa entender que a literatura nacional está crescendo cada vez mais, mas além disso, a gente precisa compreender que a gente precisa dar oportunidade para as pessoas poderem ser conhecidas. E eu estou muito feliz porque a Amazon está realmente me ajudando muito, está realmente recomendando as minhas obras. Estou muito feliz no sentido seguinte, que a gente precisa entender que as vendas dos nossos livros acabam ficando orgânico. E vocês não vão conseguir vender logo de início muitas obras, certo? O mais importante é que a gente precisa construir degrau a degrau, certo? Gente, é muito legal. Eu tô aqui para falar com vocês que eu quero trazer mais itens de literatura. E primeiro de tudo, eu quero trazer para vocês uma ideia o seguinte: para a gente começar a desenvolver a nossa obra, não existe um padrão, não existe uma regra. Eu, em algumas obras, desenvolvo os meus livros sem linha, eu vou direto, vou escrevendo, porque às vezes a ideia está quase que completa na minha cabeça. Outras eu acabo tendo que criar um organograma, um esqueleto, mas tirando toda essa questão mais técnica, qual a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês? Que nós, escritores, precisamos viver, sair de casa e absorver o mundo, absorver também, entender quem são as pessoas, observar as personalidades, as ambientações e sair na rua, andar um pouco, ver as pessoas, os amigos, socializar, porque isso faz uma diferença muito grande em se motivar. Obviamente, eu aqui que trabalho muito em casa, fica difícil eu conseguir sair o tempo todo. Mas para mim, as poucas vezes que eu consigo dar uma saída, como eu faço as minhas
minhas pedaladas, eu dou as minhas pedaladas com a bike durante a manhã, a gente vai observando tudo ao nosso redor e absorvendo o máximo possível para que a gente possa usar isso a nosso favor e nas nossas histórias também. Galera, o QR Code dos meus vídeos vão ficar aqui e vocês não podem perder, porque quando eu falo para vocês que vocês precisam conhecer os meus livros, é que eu quero que vocês entendam uma outra proposta de história. Entendam que o gênero terror precisa começar a crescer mais, e o suspense e a fantasia também. E entender que o medo, às vezes, está dentro das pequenas coisas já, vamos dizer assim, quase calcificadas dentro de cada ser humano. E eu quero trazer isso à tona, que muitas das vezes está adormecido. A Janela fala sobre um serial killer. O Retorno com o Passado é a continuação da Janela, sendo que o meu primeiro livro ele tem a visão da Tamara, que é a personagem principal, e o meu segundo livro tem a visão do personagem que é o assassino. E é o personagem que você vai ter a visão das mortes em primeira pessoa, pela visão dele, dos atos que ele fez. Então, acho que vocês... Acho não, tenho certeza. Vocês precisam conhecer A Janela, Retorno com o Passado. E Demônio vem com uma fantasia maravilhosa. Não é um livro... É um livro... Eu ia falar que não era um livro pesado, mas é porque são elementos que vocês precisam pensar muito, porque foi um livro que eu escrevi bem antes da pandemia. E é um livro bem atual, se vocês forem parar para pensar. E o livro que eu tô para liberar, que é Entre Mentes, ou A Cobaia, que eu ainda tô aí para pensar qual vai ser o título, esse livro, ele também é atual porque eu escrevi ele muito antes da pandemia e eu ainda não consegui liberar ele, eu quero a sua força. Galera, já finalizando, só para avisar vocês, qual é a mensagem aqui final que eu quero trazer e qual o segredo que eu tô querendo dizer. Eu vou liberar o meu próximo livro e eu quero a ajuda de vocês para que vocês entendam o seguinte: coloquem nos comentários elementos que vocês acham que seriam extremamente importantes numa obra de terror. Porque eu vou escolher esses elementos para poder agregar no meu livro e fazer uma recomendação, citar vocês no final da obra. Acho que vai ser muito legal trazer uma participação de cada leitor dentro do meu livro. E aí, um elemento que vocês coloquem pode se virar como um personagem, um cenário, certo? Uma participação especial no meu livro e eu vou citar vocês no final da obra. Galera, muito obrigada. Quero só agradecer cada vez mais. Desculpa aqui o vídeo freestyler, sem edição, mas eu queria muito dizer que o canal da autora tá sempre aqui. Eu posso não conseguir uma frequência constante em novos vídeos, mas coloque nos comentários o que vocês gostariam de assistir. Quer que eu volte com temas só direcionado à ajuda para a escrita? Porque eu trago para vocês. Coloque aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.